Algumas parcerias podem fazer uma empresa crescer e outras podem levá-la ao buraco. No caso de parcerias entre duas Big Techs, existe um risco e você pode aprender com ele. A corrida pela inteligência artificial está mudando a forma como as Big Techs fazem parcerias. Isso porque elas não querem depender de outras empresas. Mas existem benefícios que fazem elas quererem fazer uma parceria. Porque às vezes uma empresa não tem chips de inteligência artificial tão avançados ou muitas infraestruturas de IA, que seriam os data centers. Então elas acabam fazendo parcerias para que elas consigam ampliar chips, data centers e assim avançar na inteligência artificial. Um dado importante é que as Big Techs elas planejam gastar mais de 725 bilhões de dólares neste ano. Então a gente percebe como que essas Big Techs elas estão investindo pesado na inteligência artificial e como que elas querem avançar nisso. Por isso que às vezes as parcerias se tornam benéficas, mas muitas empresas não veem o risco que é fazer uma parceria com outra Big Tech. E é isso que a gente vai falar um pouco melhor agora. Você ficou sabendo da parceria exclusiva da OpenAI com a Microsoft? Então, elas tinham feito essa parceria exclusiva, tinham falado que iam fazer isso, mas elas desistiram e resolveram fazer somente uma parceria, não exclusiva. O que isso significa? A OpenAI ia vender os seus serviços na plataforma de nuvem da Azure, que é da Microsoft, exclusivamente lá. Mas depois ela voltou atrás e decidiu apenas fazer essas vendas primeiro no Azure, mas também depois vai jogar para outros lugares também. Antes, a Microsoft ela ia pagar pela participação nos lucros da OpenAI, mas ela mudou de ideia então. Mas a Microsoft ela continua sendo uma das maiores acionistas da OpenAI, apesar de ela não estar mais participando dos lucros da empresa. Enquanto a OpenAI ela deve participar até 2030. Mas a OpenAI ela também pode fazer outros acordos depois de elas quebrarem essa parceria exclusiva. Mas então, por que elas decidiram não fazer mais uma parceria exclusiva se elas tinham até mesmo comunicado que fariam? Muitas empresas, quando fazem parcerias, e principalmente as Big Techs agora com a corrida pela inteligência artificial, tem uma questão que é a dependência. Elas ficam dependentes uma das outras. No caso da Amazon com a OpenAI, elas iam ficar dependentes, porque a OpenAI ela só ia conseguir vender os seus produtos no Azure e a Microsoft ela também não ia conseguir outros parceiros. Então isso acaba sendo negativo para as duas empresas. E quando acontece uma parceria, é importante que as duas empresas elas tenham uma comunicação muito clara e tenham objetivos semelhantes e valores iguais, porque se uma empresa ela tem um valor diferente da outra, ela pode impactar negativamente aquela outra empresa. Principalmente se acontece alguma crise e a reputação delas vai por água abaixo. Então a outra empresa acaba se prejudicando com isso também. Então é muito importante que as duas Big Techs elas tenham valores parecidos e que pense muito bem antes de fazer uma parceria. Um consenso na divisão da participação dos lucros da empresa também é muito importante quando se faz uma parceria dessas. Um exemplo disso de quando valores de uma parceria não são iguais foi o caso da Anthropic, que ia se juntar com o Pentágono para produzir inteligência artificial e a partir dessa inteligência artificial da Anthropic, o Pentágono ia vigiar as pessoas. A partir disso, a Anthropic desistiu de fazer essa parceria. Então mostra isso como que os valores são muito importantes na hora de considerar uma parceria. E também é muito importante que a comunicação das duas empresas sejam iguais, para não acontecer de uma empresa falar muitas coisas na mídia, divulgar muito sobre como que vai ser feita aquela parceria e a outra não concordar. No caso da OpenAI com a Microsoft, isso aconteceu, e os investidores das duas empresas não gostaram muito disso. Mas se a gente pensar nessa dependência, a gente percebe como que uma empresa ela pode depender muito da outra para ela crescer. Se uma empresa quebra e ela depende simplesmente daquela outra para fazer crescer, isso vai prejudicar totalmente ela. Então as empresas elas não podem ter essa dependência total uma da outra. E no caso de Big Techs, isso está ficando bem visível agora. E agora indo um pouco para os investidores, eles também são muito essenciais quando se pensa em uma parceria. Os investidores podem considerar que uma parceria entre duas Big Techs é vantajoso, porque vai trazer benefícios de produção maior, as empresas podem crescer mais fazendo uma parceria. Mas também tem alguns riscos. Quando uma parceria é anunciada, o mercado de ações antecipa previamente esse crescimento. Então os investidores eles ficam felizes com isso e eles investem mais naquele mercado. Mas quando esse crescimento não acontece, isso gera frustrações e impacto negativo no mercado de ações.
Como a infraestrutura de IA é cara, algumas Big Techs podem gerar fluxo negativo de caixa, principalmente agora no começo, com novas parcerias. Então isso assusta os investidores. Você está gostando desse vídeo? Então curte aqui embaixo e se inscreva no canal para mais conteúdos de tecnologia, Big Techs e negócios. Antes de você entender o que você pode aprender com tudo isso das Big Techs, eu vou te explicar agora algo que está acontecendo no mundo, que é a IA soberana. As Big Techs e startups estão buscando produzir tecnologia no próprio país e usar apenas aquela infraestrutura de IA dentro do próprio país, sem depender de legislações dos outros países. Então elas produzem tudo em um país só, para ela não depender das normas e leis de outros países, e assim ela garante maior segurança digital também. Porque essas empresas, elas acabam treinando a inteligência artificial apenas com os próprios dados. Então esses dados são apenas do mesmo país. Então, a inteligência artificial soberana mostra também como as empresas elas não querem depender nem de outro país e nem de outras empresas. Então, essas parcerias acabam mostrando bastante que se uma parceria de Big Tech faz ela depender de outra, isso não está certo. Até ela própria não quer depender de outra empresa. Então, a inteligência artificial soberana é nesse sentido, de produzir, então, a inteligência artificial no mesmo país. Como vai ser agora essas parcerias na área de tecnologia? As Big Techs agora, elas vão pensar muito bem antes de fazer uma parceria, porque elas não querem depender de outra Big Tech e de outra empresa. Então, elas vão fazer essa parceria sempre pensando nisso. E ela vai querer uma parceria que a beneficie. Então, as empresas elas vão procurar parcerias que beneficiem as duas. E não parcerias exclusivas, que não podem fazer parcerias com outras empresas. Então, isso acaba reduzindo a dependência de uma empresa com outra. Por que isso? Porque elas querem vencer a corrida pela inteligência artificial. Elas querem se tornar as melhores empresas de inteligência artificial. Elas querem vencer essa corrida e não ficarem para trás. E outra questão, como eu falei agora há pouco, elas vão tentar investir mais em IA soberana, para não depender da legislação de outros países e também para ter maior segurança digital dos dados treinados. E o que você pode aprender com isso para aplicar na sua empresa? Então, faça parcerias que sejam benéficas para a sua empresa, mas nunca dependa exclusivamente dessa parceria. Esteja atento também ao que os investidores da sua empresa acham bom e o que eles acham que não é tão legal. Então, entenda também o público da sua marca, para não destruir os valores da sua empresa fazendo uma parceria que não combina nada com ela. Se for uma companhia que às vezes tem algumas crises de reputação muito grandes, que as pessoas acabam criticando muito, cuidado também, porque isso pode estragar e prejudicar a sua empresa. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para mais conteúdos de tecnologia, negócios e com um pouquinho de um insight para sua empresa também. E curta esse vídeo se você gostou. Eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Aqui tem alguns vídeos que você pode se interessar. Tchau!